Estimados irmãos e irmãs, vamos a mais uma reflexão nesse tema bonito. Eu amo a minha igreja, continuando nossa reflexão sobre a Mariologia. Nós estamos falando dentro da Mariologia sobre os dogmas relacionados a Nossa Senhora. O dogma da Assunção de Maria foi declarado em 1º de novembro de 1950 com Pio XII. Esta declaração se deve à consciência da Igreja através dos séculos, percebendo que entre Maria e Cristo há uma ligação de laços singulares na carne e na fé. Ela é a arca incorruptível para a qual o Filho preparou um lugar após sua morte e ressurreição. Como discípula entre os discípulos, quem escuta a voz do Filho ressuscitará. A Assunção de Maria é sua participação na ressurreição de Cristo. Epifania, ou seja, revelação da profunda transformação que a palavra produziu na integridade de sua pessoa. Maria Assunta é a imagem futura da Igreja, povo de Deus, enquanto peregrinamos neste mundo. Sua assunção é o sinal daquilo que todos nós somos chamados a nos tornar. O dogma da Assunção partiu de estudos históricos e teológicos, realizados criticamente de 1940 a 50, e, de certa forma, proclamou uma fé professada universalmente pelo povo de Deus. Olhando um pouco da história, nós vemos que falta testemunho explícito das Sagradas Escrituras e dos 3 primeiros séculos sobre a Assunção de Maria. A partir do século IV e V, Santo Efrem diz que o corpo virginal de Maria não teria sofrido a corrupção. Outros falarão que Cristo levou Maria para junto de si. No século VI, surge no Oriente a celebração litúrgica do trânsito e dormição de Maria. A igreja egípcia, ou seja, a igreja copta, celebrava a data da morte de Maria, 6 de janeiro, e sua ressurreição, 9 de agosto. A igreja abissínia e armênia celebravam a gloriosa ressurreição de Maria em 15 de agosto. Do século X aos nossos dias, consolidou-se entre o clero, teólogos e o povo a convicção sobre a glorificação de Maria depois de sua morte. Pio XII, em 1º de maio de 1946, consultou todo o episcopado se eles e os fiéis desejavam essa definição. E em 1950, ele declarou solenemente: pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e pela nossa, proclamamos e definimos ser um dogma revelado por Deus, que quando a etapa de sua vida terrena terminou, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, foi elevada de corpo e alma à glória do céu. A declaração não diz que Maria não morreu. Ela aponta para a sua ressurreição, ou seja, para a sua glorificação, sendo assumida por Deus. Como símbolo da Igreja, o que aconteceu com Maria é o que aguardamos para nós. Seremos ressuscitados e assumidos pela Trindade. Por que o texto fala de corpo e alma? A antropologia bíblica, a compreensão do ser humano, é muito mais rica que a antropologia grega. Quando a antropologia bíblica fala de carne, ela está falando da criatura humana. Por isso dizemos no credo: creio na ressurreição da carne, ou seja, do ser humano. Quando fala de corpo, ela está falando da pessoa ou o ser humano em suas relações. Quando fala de coração, pensa o ser humano por inteiro em sua afetividade, consciência e decisões. Quando usa o termo alma,
pensa o ser humano inteiro em sua identidade mais profunda. Infelizmente, a antropologia que influenciou o cristianismo, pois a fé cristã se desenvolveu na cultura helênica, foi grega. Ela dividia o ser humano em duas partes, alma e corpo. Como a igreja, usando a linguagem desta antropologia insuficiente, precisava definir que Maria foi ressuscitada por inteiro e assumida por inteiro por Deus, ela usou o recurso da época, corpo e alma. Entendamos bem, o dogma não diz que Maria não morreu, e muito menos está falando do corpo físico e material. Esse será semeado no jardim do mundo. A ressurreição, ou seja, a glorificação, é de outra natureza. Como o termo ressurreição, glorificação, assunção, nós estamos expressando que o que há de mais pessoal em nós, a nossa identidade não se perde, somos assumidos e eternizados por Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a assunção de Nossa Senhora, ela vem mostrar para nós o que, de certa forma, vai acontecer com cada um de nós no final de nossa existência nesse mundo. Seremos assumidos de corpo e alma, com toda a nossa história, Ou seja, com toda a nossa história, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que Deus nosso Senhor nos criou e nós, no nosso dia a dia, conservamos em nossa vida, com todos os nossos valores, com tudo aquilo que, de certa forma, nós carregamos em nosso ser, em nossa vida. Maria foi assumida de corpo e alma com tudo aquilo que ela é, toda de Deus, toda de Cristo. Então, não há distinção, não ficou nada para trás com relação à Nossa Senhora. Toda ela foi elevada para o céu e Maria se encontra plenamente, Essa palavra nós podemos afirmar plenamente junto de Deus. E um dia nós também iremos plenamente. Maria, por ser imaculada, alcançou de Deus essa graça de já viver de forma plena ao lado dele. E nós também vamos. Mas para tanto, nós precisamos, de certa forma, preparar nosso caminho. Precisamos estar bem unidos a Jesus, abrindo mão de tudo aquilo que, de certa forma, dificulta a nossa plenitude, o nosso convívio pleno com Deus Nosso Senhor, um dia lá no céu. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Ele assim nos permitir, com as graças de Nossa Senhora também.